Nesse vídeo, a gente vai utilizar a regra da derivada do produto de duas funções deriváveis e o teorema fundamental do cálculo para estabelecer um método bastante efetivo no cálculo de integrais. A gente vai falar hoje sobre integração por partes. Bom, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos considerar f e g duas funções diferenciáveis. A gente aprendeu lá que a derivada do produto de f por g ela é dada por f' vezes g mais f vezes g'. Se a gente integra, então, dos dois lados dessa igualdade, a gente obtém que a integral da derivada do produto é igual à integral dessa soma aqui do lado direito. Mas vejam, pessoal, a gente aprendeu no teorema fundamental do cálculo que uma primitiva para essa derivada é o produto da função f por g. Ou seja, se a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo, a gente obtém então que f vezes g é igual à integral de f' vezes g mais a integral de f vezes g'. Se a gente rearruma essa igualdade, a gente obtém então que a integral de f vezes g' é igual a f vezes g menos a integral de g vezes f'. Veja que, de certa forma aqui, pessoal, a gente trocou a posição da derivada. Nessa primeira integral aqui, nós temos a derivada em g. Nessa segunda integral aqui, nós temos a derivada em f. A ideia, pessoal, do processo de integração por partes é transformar o cálculo de uma integral que, porventura, é mais complicada, no cálculo de uma integral mais simples. O que ele diz para a gente é que, ao invés de calcular a integral de f vezes g', eu posso calcular a integral de g vezes f'. Claro, obedecendo essa regrinha aqui que nós obtivemos utilizando o teorema fundamental do cálculo e a regra do produto para derivadas. Vamos ver como isso fica em exemplos práticos. Por exemplo, vamos determinar a integral de x vezes cosseno de x. O que nós temos que fazer aqui é escolher quem vai fazer o papel da função f. Nesse caso aqui, eu vou escolher f de x igual a x. E, consequentemente, quem vai fazer o papel da função g' é a função cosseno de x. Bom, daqui nós obtemos, então, que a derivada de f é igual a 1, a derivada de x é igual a 1, e a gente obtém que a função g, ela é a integral da função cosseno. A gente já sabe que a integral da função cosseno é a função seno. Bom, se a gente utiliza a fórmula da integração por partes, a gente obtém então que a integral de x vezes o cosseno de x dx é igual a f vezes g, ou seja, x vezes o seno de x, menos a integral de g vezes f'. Ou seja, vai ficar a integral do seno de x dx. Agora tá tranquilo para a gente fazer essa conta aqui, né? Isso aqui vai ser x seno de x, e a gente aprendeu que a integral do seno é menos cosseno. Consequentemente, esse aqui vai ficar mais cosseno de x mais uma constante c. Ok? Bom, pessoal, a ideia por detrás desse procedimento é a gente transformar uma integral mais complicada em uma integral mais simples. Isso aí, de certa forma, já diz para a gente como escolher as funções f e a função g'. Por exemplo, nesse segundo caso aqui, nós queremos integrar a função x exponencial de x.
Aqui eu vou escolher f como sendo a função x e vou escolher g' como sendo e elevado a x. Consequentemente, nós temos que a derivada de f vale 1 e a função g é a própria exponencial de x. Daí, utilizando integração por partes, a gente tem que a integral de x elevado a x dx é igual a f vezes g, ou seja, x elevado a x, menos a integral da função g vezes f', ou seja, a integral de e elevado a x dx. Resolvendo essa integral, nós obtemos x elevado a x menos e elevado a x mais c, onde c é uma constante real. Veja que nesses dois casos, as escolhas da função f e da função g' transformaram uma integral mais complicada em uma integral mais simples. Vamos ver um outro exemplo. Agora, nosso objetivo vai ser calcular a integral do ln. Veja que aí agora nós não temos duas funções dependentes de x, né? Explicitamente nessa integral. Mas vejam, pessoal, aqui eu posso chamar a função ln de f de x e, consequentemente, quem faz o papel da minha g' é a função constante igual a 1. Disso, nós obtemos que a derivada de f é 1 sobre x. Lembre-se que a derivada do ln é 1 sobre x. E a função g, nesse caso, é a função identidade. É a função g de x igual a x. Daí, nós obtemos, então, que a integral do ln de x dx vai ser, novamente, aí, f vezes g, ou seja, x ln de x, menos a integral de g vezes f', ou seja, vai ficar a integral de x vezes 1 sobre x dx. Daí, nós temos x ln de x e calculando essa integral, veja que essa integral aqui, ela vai ficar integral de dx, né? Integral de 1 vezes dx. Isso aqui vai ser, portanto, x ln de x menos x mais c, onde c é uma constante real. C é a constante de integração. Ok? Veja que, novamente, a escolha da função f e da função g' transformou o processo de calcular essa integral, que a princípio a gente não sabia nem como começar, em um procedimento bem simples, né? Em um processo bem simples. Veja que calcular essas integrais que aparece, essa integral que aparece aqui, é um processo extremamente simples. Bom, por fim, para finalizar, vamos calcular a integral da exponencial de x vezes o cosseno de x. Nesse caso, vamos fazer f de x igual a e elevado a x e g' de x igual ao cosseno de x. Daqui nós obtemos que a derivada de f é a própria função exponencial e g é a função seno de x. Bom, novamente, utilizando integração por partes, nós temos que a integral de e elevado a x cosseno de x dx vai ser f vezes g, ou seja, e elevado a x seno de x, menos a integral de g vezes f', ou seja, a integral de e elevado a x seno de x dx.
Veja, pessoal, nesse caso aí, a nossa escolha não nos levou em um integral mais simples de ser resolvida. A dificuldade em calcular a integral da exponencial vezes cosseno é a mesma de calcular a integral de exponencial vezes seno. Mas veja, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar essa integral aqui de i e vamos aplicar o procedimento de integração por partes com essa integral i. Vejam aí, eu vou fazer nesse caso aqui, vou repetir, para o cálculo de i, eu vou chamar f de exponencial de x, e agora eu vou chamar g' do seno. Daqui, nós obtemos que a derivada de f é a própria função exponencial, enquanto que g vai ser a integral do seno. A integral do seno, relembrem que é menos cosseno de x. Consequentemente, essa integral i, ela vai ser dada por f vezes g, ou seja, menos e elevado a x cosseno de x, menos a integral de g vezes f'. Veja, esse menos que aparece aqui na função g, com o menos da fórmula, vai ficar mais. Aqui vai ficar mais integral de e elevado a x cosseno de x dx. Vamos substituir esse valor de i lá no cálculo da integral que nós queremos. Vamos substituir esse valor de i aqui. Com isso, nós vamos obter que a integral de x, a integral de e elevado a x cosseno de x dx vai ser e elevado a x vezes seno menos a integral i. Veja, menos a integral i, quando eu multiplico i aqui por menos, vai ficar mais e elevado a x cosseno de x menos a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Veja, pessoal, o que aconteceu aí agora. Aí. A integral que nós queremos calcular, que é essa aqui, que é elevado a x cosseno de x, ela aparece de um lado da igualdade, ela aparece dos dois lados da igualdade, com sinais trocados. Então, eu posso passar essa aqui, que está com sinal negativo, para o outro lado. Daqui nós temos, olha, que 2 vezes a integral de e elevado a x cosseno de x dx vai ser igual a e elevado a x, que multiplica seno de x mais cosseno de x. Bom, se a gente agora passa esse 2 que está multiplicando dividindo, nós concluímos então que a integral de e elevado a x cosseno de x dx é e elevado a x sobre 2, que multiplica o seno de x mais o cosseno de x, mais uma constante c. Esse exemplo, pessoal, o que é interessante nele é que em várias situações nós temos que aplicar esse procedimento de integração por partes mais de uma vez. Em geral, quando nós temos funções que se comportam como as funções seno e cosseno, nós temos que aplicar o teorema fundamental, nós temos que aplicar a integração por partes mais de uma vez, ok? Bom, o vídeo de hoje ele fica por aqui e a gente se vê logo mais em breve.